Boa noite, irmãs. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer a Lídia pelo convite. Mesmo longe, eu tenho acompanhado aqui os estudos do Mirra e tem sido uma bênção esse livro Contentamento, né, da Nancy. E hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 7, que tem por título Uma Mudança de Perspectiva. Antes de começar, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque a tua graça nos alcançou. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de aprendermos mais a tua palavra. Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Nos ajuda, Deus, a colocarmos em prática no nosso dia a dia, a honrarmos ao Senhor, sendo contentes. Eu te peço que o Senhor abençoe esse tempo de estudo, que em nome de Jesus, cada irmã que vai estar acompanhando possa conseguir se concentrar, possa conseguir entender, que não apareça nada para atrapalhar durante esse tempo. Eu te louvo, Deus, nos conduz, nos dá sabedoria para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para você pegar um papel e uma caneta, porque durante o estudo nós vamos precisar, em alguns momentos a gente vai ter uns exercícios bem fáceis, muito simples, nada difícil, mas que com certeza vão ajudar muito você, vão ser muito úteis. Então vamos lá. A autora começa explicando que o contentamento é uma nova forma de ver o mundo. Nós temos olhado para o mundo, olhado para nós mesmas e para as circunstâncias, tudo que acontece ao nosso redor, muitas vezes pela perspectiva errada, como se a gente estivesse usando uma lente errada, meio embaçada. E aí o contentamento vem limpar essas nossas lentes. Na verdade, o contentamento são novas lentes que a gente pode colocar para ver o mundo. Quando a gente fala essa história de lente, a gente está pensando no conceito de cosmovisão. E a nossa cosmovisão é a cosmovisão cristã, ou seja, nós devemos olhar para o mundo, para tudo que acontece ao nosso redor, numa perspectiva do Evangelho. E aí o contentamento nos ensina a ler com os olhos da fé, essa história maravilhosa que Deus está escrevendo, e nos ajuda a confiar que o autor da vida, ele trará tudo a uma conclusão gloriosa. E aí logo no começo do capítulo, vem um versículo que eu amo, que é um dos meus favoritos. Quando eu li, eu falei, nossa, que presente. Vim logo esse capítulo para mim, que está lá em Romanos 8:28. Você pode abrir aí na sua Bíblia para acompanhar, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Minha gente, esse versículo, ele assim, muda a nossa perspectiva quando a gente aplica ele pela fé na nossa vida. E aí eu quero convidar você para pensar junto comigo em 3 coisas, assim, top 3 desse versículo, certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, Paulo começa já dizendo assim, ó, sabemos. Isso significa que nós estamos familiarizadas com essa verdade e que, de fato, nós amamos essa verdade. Tipo, a gente sabe, eu tô entendendo como que é isso aí. Eu sei, eu amo essa verdade, eu quero ela para minha vida. E ela é nossa, não apenas como um conhecimento intelectual. É bem interessante quando a autora fala isso, porque ela diz que é um conhecimento espiritual também. Essa é uma verdade profunda que nós devemos conhecer e considerar na nossa mente e em nosso coração. Segundo top aí, segundo lugar nesse versículo, ele diz que são todas as coisas. Opa, olha aí que palavra, todas. Não apenas algumas coisas, nem tipo assim, a maioria das coisas cooperam para o meu bem, mas tem algumas. Não. A Bíblia é muito clara. O versículo diz, todas as coisas cooperam. E aí ela traz alguns sinônimos para essa palavra cooperam, colaboram, tipo assim, trabalham, favorecem para este fim. Qual o fim? O nosso bem.
E aí, essa verdade, ela chega assim, ela ultrapassa o nosso entendimento. E mesmo assim, a gente reconhece ela como verdadeira. Então, tudo que acontece, cada segundo, cada momento da nossa vida, está contribuindo para o nosso bem espiritual. Aí eu posso imaginar você pensando assim, espera aí, Rosália, todas as coisas, ó, todas mesmo, vamos combinar que o negócio tá difícil. Pois é, todas. Eu concordo com você que às vezes nós somos levadas a pensar que algumas coisas cooperam para o nosso bem, principalmente as coisas boas, né? Quando a gente tem realizações, conquistas, vitórias, quando acontece exatamente do jeito que a gente queria. Ah, como tá cooperando para o meu bem, tá tudo indo muito bem, tudo de boa aqui. E aí, quando acontecem aquelas coisas ruins, frustrações, decepções, empecilhos no caminho, a gente fica, será que isso está contribuindo para o meu bem? E aí eu fiquei pensando, por que nós achamos tão difícil entender todas as coisas cooperam para o bem? E a gente pode pensar em algumas possibilidades. Uma delas é porque Deus é soberano e nós somos limitadas. Então Deus, ele é atemporal, outra coisa que a gente pode pensar. E nós só vemos o hoje, a gente só vê o agora. Então, mesmo quando algo dá muito errado, mas muito errado mesmo, quando você se frustra, aquela lista de decepções, eu mesmo tenho uma coleção do coração, questões em várias áreas da vida, que ficaram lá no passado. Você deve lembrar que tudo, absolutamente tudo, está cooperando para o seu bem. Uma dica que pode lhe ajudar a aceitar se todas as coisas cooperam é uma frase que eu gravei, assim, eu lembro que o pastor Rodrigo falou em uma das aulas na EBD, e ele falou para mim também durante aconselhamentos que uma frase assim, ó, crer sempre, entender se possível. Então, mesmo que você não esteja entendendo, continua crendo. É aquele continue a nadar, pois é. Então, continua crendo, e se der para entender, que legal, Deus é tão bondoso, misericordioso, gracioso, que nos permite entender algumas situações, ou até depois que elas passam, a gente faz uma retrospectiva assim, ufa, graças a Deus que aconteceu isso, que livramento. Você já pulou alguma fogueira aí? Não é fogueira aquelas que pulam um fogo mesmo que assa milho, não, mas já teve alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou que não aconteceu, que você, que fogueira que eu pulei, não é? Então, mesmo que a gente esteja passando por situações que seja muito difícil entender o porquê, ou aquela história do para que está acontecendo isso. O para que vai ser sempre Deus está fazendo com que tudo concorra, coopere para o meu bem. Agora, por que está acontecendo isso agora? Pode não ser fácil para você compreender, mas nós devemos crer que servimos a um Deus que é todo-poderoso, que pela sua graça está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Beleza? Então vamos para o nosso primeiro exercício. Pega aí a folhinha, a caneta. E aí você vai escrever duas coisas que aconteceram, que você ficou muito triste, mas que hoje você agradece a Deus e sabe que foi o melhor para você. Vamos escrever? Escreve aí, duas coisas, certo? Duas coisas que aconteceram e você ficou muito triste. Pronto. Escreveu? Se você quiser escrever com calma, tranquilo, dá pausa aí no vídeo, não tem problema nenhum, você faz. E aí, faz enquanto que eu tô aqui esperando, depois você coloca play de novo e continua, tá bom? Então, a gente falou duas partes importantes nesse versículo. Lembra da primeira? A primeira é que nós sabemos, então a gente está familiarizado com essa verdade. A segunda é que são todas as coisas, não apenas algumas. E a terceira é que essa promessa é para aqueles que amam a Deus. Então é para aquelas que foram chamadas mesmo, não é para qualquer uma que... Um incrédulo, por exemplo, não é para ele essa promessa, certo? Quando as coisas ruins acontecem com aquelas pessoas que rejeitam a Deus,
elas não podem dizer que o que está acontecendo está cooperando para o bem deles, porque não está. Essa promessa é para nós, povo de propriedade exclusiva de Deus, como tem lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Então, que Deus chamou o seu povo de minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha que massa. Então, Deus, ele está fazendo todo esse processo da nossa vida, usando todas as circunstâncias para o nosso bem. Nós podemos crer nele quando ele nos fala isso e podemos confiar em cada situação, a cada momento, crer e confiar e obedecer, né? Então, no capítulo 2 do livro, né? Se você não viu esse estudo, volta lá para conferir, vai falar sobre que essa é a base para o contentamento. Então, Deus, ele está tecendo todas as coisas em nossa vida para produzir o bem em nosso favor. E não necessariamente é um bem tipo imediato, agora a gente já vai ver o resultado. Quando recebemos essa promessa pela fé, a gente pode interpretar como tudo vindo das mãos do Senhor, de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Ele não está fazendo as coisas tipo assim, aleatório, jogando para o ar para ver no que vai dar. Não, tudo tem propósito. E aí, a autora vai dizer que quando a gente começa a entender a nossa vida a partir desse ponto de vista, nós temos uma arma contra o descontentamento, que é o contrário do contentamento. A nossa perspectiva muda. Por quê? O descontentamento é uma maneira alternativa de ler a nossa história. E tem uma parte importante aí, olha, ele não requer aprendizado. Você não precisa aprender a ser descontente, a reclamar, nem prática. A gente já nasce desejosa para isso. Então, a gente já nasce sabendo resmungar, murmurar, reclamar, falar mal. Mas, por outro lado, contentamento a gente precisa aprender e se esforçar. E aí, crer nas promessas de Deus vai abrir os nossos olhos pela fé para as coisas boas que Ele tem operado em nossas vidas. Mas aí, ó, afinal, o que é esse bem? Essa história de, beleza, entendi, coopera para o bem, mas que bem é esse? Esse bem é que Deus está nos santificando. Ele está nos levando a se parecer mais com Cristo. Ele está nos dando a oportunidade de exercer a nossa fé e confiança nele. Então, o que é esse bem? É se parecer mais com Cristo. É a oportunidade para confiar, para exercer a fé. E aí, vê só, se ele respondesse cada oração de maneira imediata, imagina o que é que já teria acontecido na sua vida, hein? Meu Deus, eu louvo ao Senhor por muitas orações ele não tem atendido. Imagina se ele respondesse exatamente do jeito como você pediu. Como nós teríamos perdido tantas oportunidades? Como nós teríamos deixado de amadurecer em tantas situações, não é? Então vamos lá para o nosso segundo exercício. Vamos lá, pega aí sua canetinha, exercício 2. No exercício 2, você vai escrever 3 coisas, 3 orações, 3 pedidos que não foram atendidos. Você pediu a Deus, orou, mas não foi atendido, não aconteceu, ou aconteceu totalmente o contrário. E hoje você vê que foi o melhor que poderia ter acontecido na sua vida. Que até se pudesse voltar no tempo, você nem teria orado pedindo isso. Vamos fazer esse? 3 coisas que você orou, pediu e não aconteceu. Vamos lá, escreve aí, 3 coisas, certo? Isso, vamos lá. Se você quiser, pode dar pausa aí no vídeo e depois continua, tá bom? Escreveu aí as 3 orações que não foram atendidas e você viu que cooperou para o seu bem? Maravilha! Então, vamos em frente. Ao invés de a gente ficar buscando por coisas que queremos, ou seja, aquelas bênçãos, tipo assim, que a gente acha que vai ser tudo, que vai mudar a nossa vida, o contentamento procura olhar para as nossas responsabilidades nas circunstâncias pelas quais estamos passando. Então, a gente ficar só cogitando todas as possibilidades, tudo que poderia ter acontecido na nossa vida, isso pode se tornar uma tentação e nós precisamos resistir. Vou tentar dar um exemplo bem na prática sobre essa história da gente ficar buscando coisas que a gente quer e dando muito lugar a esses pensamentos ao ponto de se tornar uma tentação.
e pode até fazer você pecar. Sempre a gente pensa, a gente tem uma tendência de pensar muito mais do que de reclamar pelo que nós não temos, do que agradecer pelo que temos. Já parou para pensar? A gente reclama pelos sapatos que a gente não tem, mas a gente quer se agradecer pelos que a gente já tem. A gente reclama pelas roupas que a gente não tem, que queria comprar aquele vestido. Não, mas aquele não tem. Aí esquece de todos os vestidos que você tem no guarda-roupa, né? E aí sempre a gente tem uma tendência de usar o e se também. Olha, se. Oh, coisinha complicada. Você pode pensar assim, né? E se eu tivesse mais dinheiro? Comprava todas as bolsas, todos os sapatos, né? E se eu tivesse outro emprego, que eu tivesse horário mais livre? E se eu tivesse casado com aquela pessoa? E se eu pudesse viajar todas as férias para fora do país? E se eu ganhasse mais? E aí você tá fazendo faxina lá na casa e aí pensa, e se eu tivesse uma diarista todos os dias, né? Eu precisaria trabalhar tanto. Tem que ter muito cuidado com esse e se. Com todas essas coisas que a gente fica querendo, esquecendo de agradecer pelo que Deus já deu. Porque esses pensamentos só alimentam o descontentamento. E aí a gente precisa matar de fome esses pensamentos. Não alimente eles, não. Quando vier na cabeça, ó, tem que trocar, tem que pensar outra coisa, tem que procurar agradecer, para que eles não cresçam. Por quê? Qual é o perigo desses pensamentos do e se eu tivesse? Ah, mas eu queria tanto isso, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. O perigo é que essa falta de satisfação e a ingratidão pode nos levar à inveja ou à cobiça, como a gente estudou no capítulo 6 com Núbia. Inclusive, se você não assistiu, vale a pena conferir. E se você está chegando agora também, o primeiro estudo que está acompanhando, teve outros estudos sobre esse livro, que com certeza vão ser muito edificantes para a sua vida, certo? Você pode ver aqui no canal também da Igreja Presbiteriana Memorial. Então, considere aí sua situação atual. Você pode estar numa verdadeira bagunça, mas o que é que você precisa fazer? Se esforçar para achar as suas responsabilidades como mulher cristã. Conforme você prossegue, interpreta a história de maneira correta e vai identificando o modo como Deus tem feito com que todas as coisas cooperam para o seu bem, como isso vai tornar a sua vida até mais leve, né? Ele está, por exemplo, Deus pode estar lhe dando algo difícil para administrar. É algo que exige grande fé. Você precisa se voltar à palavra de Deus e orar. Pedir a Deus graça, pedir a Deus sabedoria. Então, encontrar as suas responsabilidades diante dessas situações e não ficar murmurando ou pensando em si, para a gente poder passar na prova, né? Então, de repente, essa aprovação, essa situação difícil pode durar um ano inteiro, talvez dure uma hora, talvez dure dias, mas Deus está planejando com tudo de uma forma que Ele sabe que é necessário para nós. Tipo, você é medrosa? Deus pode estar lhe dando oportunidades de crescer em coragem. E aí a autora fala assim, ó, isso é interessante, ela questiona, você é forte? Ele pode estar lhe dando provas para ajudar você a crescer em humildade e benevolência. Ele sabe, minha gente, ele sabe tudo que a gente necessita. E ele vai nos moldando diante dessas situações, dessas provações. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Deus, Ele não vai nos deixar sem amparo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às situações bem difíceis. Por quê? Porque Ele pensa em tudo. E a gente tem que desenvolver esse hábito de ser contente, de crer na misericórdia do Senhor. Porque se a gente não procurar desenvolver isso, vai ficar cada vez mais difícil. Tem uma frase espetacular no livro que eu quero destacar aqui para vocês, ó. O contentamento lê a caligrafia de Deus em nossos momentos de necessidade, com a visão da fé. E vê tudo que ele faz é para o nosso bem e para a sua glória. Então é ler a caligrafia de Deus. Olha que legal. E aí, ó, Eclesiastes 3, há tempo certo para todas as coisas. No versículo 11 vai dizer, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo.
Então, quando a gente agradece a Deus, quando a gente glorifica a Deus em todo o tempo, a gente está dando graças também pelos desafios, pelas dificuldades, assim como pelas bênçãos, pelas alegrias. E nós temos que agradecer a Deus porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e que é acessível ao seu povo e bondoso. Mas vamos combinar aqui que é fácil agradecer quando tudo vai bem, né? Dar graças pelas bênçãos é muito bom, mas e aí quando acontece algo difícil? Quando estamos em momentos de necessidade? Aí vem 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Não somente é a vontade de Deus que a gente dê graça quando tudo vai bem, mas o momento de necessidade em si, ele também requer que a gente dê graças. Podemos dar graças mesmo sabendo que aquilo que ele deseja que estamos fazendo agora. É isso que nós devemos fazer, continuar dando graças a Deus na circunstância em que ele nos colocou. Tem uma mensagem muito boa do reverendo Augusto Nicodemos aqui no YouTube, que o título é Em Tudo Dai Graças. E aí ele faz uma analogia interessante, que essa palavra graça vem da mesma raiz da palavra grega alegria. Olha só. Então isso faz a gente pensar que dar graças deve ser acompanhado com alegria. E aí nesse livro aqui, Somos Todos Teólogos, tem uma parte que vai falar sobre o fruto do Espírito e diz que a alegria deve ser uma marca da vida cristã. Como cristãos que andam no Espírito de Deus, não devemos ser resmungões. Entretanto, a alegria do Espírito não impede a tristeza ou a experiência de sofrimento e aflição. E aí ele vai explicar depois que Paulo nos ensina que nós devemos aprender a nos alegrar em todas as coisas. E qual é a razão básica dessa alegria, dessa nossa gratidão? É o nosso relacionamento com Deus, porque a gente sabe que nenhuma outra coisa nesse mundo é mais importante. Que a nossa redenção que nós temos em Cristo nunca vai ser ameaçada pela perda de uma pessoa querida, perda de bens, perda de um emprego. Então a gente pode sofrer muitos reveses na vida, né? Aflições, mas essas coisas não devem roubar de nós a alegria fundamental que temos em Cristo, porque nós podemos nos alegrar em todas as coisas, porque todas as outras coisas são insignificantes quando comparadas ao relacionamento que desfrutamos com Deus. Olha que fantástico, né? Então, nós temos que pensar e buscar viver isso, né? Tem um outro versículo no capítulo, que esse aí é o meu favorito mesmo, que eu falo que só, que é Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que é que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o contentamento não é você ficar lá sentado de maneira rígida, inflexível, tipo assim, tudo bem, nada vai me abalar. Não é isso. Também não é você ceder à ansiedade. Ao invés de ceder à ansiedade, nós somos ordenadas a colocar diante do Senhor as nossas petições. E aí, o que é que acontece? A paz de Deus enche o nosso coração. Tem uma explicação muito legal do reverendo Augusto Nicodemos também, numa mensagem que ele fala sobre 3 atitudes para combater a ansiedade, que aí ele explica essa questão da paz de Deus, faz uma comparação como um guarda, numa sentinela, né, lá na guarita, em frente ao quartel. Ele só libera a entrada de quem for autorizado, né, para não entrar nenhum inimigo. Então, a paz de Deus, ela fica como um guarda no nosso coração. Até a autora faz a comparação como um cão de guarda, né? Então, é tipo assim, quando a ansiedade chega, a paz quer você, só ansiedade. Não pode entrar não, tá proibido. Então, Deus, ele guarda o nosso coração. E eu escuto essas mensagens, minha gente, parênteses aqui, viu? Eu escuto enquanto cozinho, enquanto varro a casa, viu? Lavo a louça. É uma boa dica aí pra gente aprender sobre contentamento, sobre outros assuntos também. Coloca o fonezinho de ouvido e vai lá, escutando e aprendendo. Então, dar graças por todas as coisas é uma característica do povo de Deus. E aí, a gente sabe que ele nos chamou, sabe que ele nos ouve, sabe que ele nos considera valiosas e que ele nos criou para sermos pessoas agradecidas.
Quando a gente rende graça a Deus, que faz tudo cooperar para o nosso bem, a gente não só está fazendo aquilo para o qual fomos criadas, mas também trazemos glória para Ele. Quando a gente rejeita a ansiedade do nosso coração e apresenta as nossas petições com ações de graças, nós estamos demonstrando conhecer e entender nosso relacionamento com Ele. A gente demonstra que crê nas suas promessas. Então, ter essa perspectiva, principalmente nos momentos de necessidade, vai livrar a gente de tantas preocupações. Porque a graça de Deus vai guardar o nosso coração. Desde o início do livro, né, a autora, ela fala que a gente precisa se esforçar para aprender a se contentar. Ninguém vai amanhecer plena e linda. Ai, como eu amanheci grata hoje. Pelo contrário, a tendência é a gente amanhecer já reclamando, já com vários motivos. A gente tem muita facilidade para reclamar, mas nós temos que lembrar que nós temos muito mais motivos para agradecer. Inclusive, até a ciência tem confirmado que a Bíblia fala sobre gratidão. Tem estudos mostrando que manter um diário de gratidão, tipo você escrever motivos de gratidão, mesmo que por um período de poucas semanas, pode ajudar você a dormir melhor e a ter mais energia no dia a dia. Olha só, mas vamos pensar aqui, ó, vamos fazer um teste rápido de coisas que a gente reclama e que a gente pode trocar por motivos de gratidão. Ó, pensa aí comigo. Essa pia cheia de louça para lavar de novo. Transforma essa reclamação em gratidão. Graças a Deus, porque só tem prato sujo porque tem comida para comer. Não suporto passar roupa. Também não gosto, não. Transforma em gratidão. Graças a Deus, porque temos roupas para vestir. Outra reclamação. Que chato passar o dia fazendo faxina. Transforma em gratidão. Graças a Deus, porque eu tenho uma casa para morar. Tenho produtos de limpeza. Eu posso limpar e cuidar da minha casa. E aí eu quero convidar você para a gente terminar com o último exercício. Vamos para o exercício 3. E aí, ó, esse você pode fazer aqui quando acabar o vídeo. É o exercício de gratidão. Você vai pensar em 3 coisas que você reclamou nos últimos dias, que você reclama com frequência. Escreve essas 3 coisas. Depois, risca e coloca do lado 6 motivos de gratidão. Então, para cada motivo de reclamação, você vai trocar por 2 motivos de gratidão. Gente, repita esse exercício todas as vezes que for necessário, porque isso é maravilhoso para ajudar a gente a se contentar, tá bom? Eu quero deixar para vocês agora no final uma música linda de Estênio Márcios, que é cantada por João Alexandre, que se chama O Tapeceiro. Queria pedir para você fechar seus olhos e pensar na letra, que ela vai falar: Jesus é o tapeceiro, que Ele está tecendo as linhas da nossa vida. Escuta só um trechinho, depois você pode conferir ela por completo, tá bom? Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha o avesso, nem imagina um desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, da honra e glória do tapeceiro. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o tapeceiro que tem feito uma obra tão linda nas nossas vidas. Nos ajuda a continuar crendo e confiando no Senhor e a sermos contentes todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.